Grandes amigos do nosso canal aí, Delcio Gomes, estou de volta aqui com a transmissão para vocês aí. Vou falar hoje dos sinais da volta de Cristo, que fica aqui também um grande alerta para todos nós aí, para você que está me ouvindo. Um grande abraço a todos que estão chegando aqui, que estão vindo para essa transmissão. O comentário de vocês aqui ao lado é muito importante, a interação entre vocês é muito importante, isso é muito bom, essa interação entre vocês. Já peço aí o seu like, o seu compartilhamento. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Delcio Gomes, sou escritor, sou professor também e estudante da Palavra de Deus. Nós vamos nos aprofundar num assunto hoje, que são os sinais da volta de Cristo. Gostaria de pedir você para deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo, ao agora ou no final aí do vídeo, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a impulsionar esse vídeo aqui, e assim você ajudará outras pessoas também a terem essas informações que você está tendo hoje, está tendo agora aqui comigo. Pois bem, eu vou pegar aqui parte de um estudo que eu já ministrei em várias igrejas, que ele já está bem elaborado, não vou prolongar muito essa transmissão de hoje, mas vamos aqui, sinais da volta de Cristo. Você está preparado? Então, meu amigo, isso é de extrema importância, porque Cristo ele nos deixou em Mateus 24, 23 e 24, há um diálogo com Jesus e os seus discípulos. Em Mateus 23, há um diálogo entre Jesus, nenhum diálogo, Jesus está repreendendo os fariseus, repreendendo os mestres, os doutores da lei, lá no pátio do templo. Ali ele está na última semana de vida como homem na terra, o que iria consumar na sua crucificação na sexta-feira. Mas ali ainda está no meio da semana, e ele faz uma repreensão muito grande aos fariseus, aos principais sacerdotes, aos escribas, talvez muitos membros do Sinédrio, que era a liderança judaica na época, que estava ali no pátio do templo, e Jesus repreende e faz uma profecia que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, que essa casa ficaria vazia. Ele está falando do templo de Jerusalém. Ele está dando uma profecia contundente sobre a destruição do templo de Jerusalém. Então, em Mateus 23, o que acontece? Em Mateus 23 acontece isso. Em Mateus 24, no capítulo 24 de Mateus, os discípulos, Jesus vai até o Monte das Oliveiras e 3 discípulos chegam lá e perguntam a Jesus que sinais aconteceriam da sua vida, da sua vinda e do fim do mundo. Por que eles perguntam isso? Porque a destruição do templo para eles seria o fim do mundo, né? E há profecias no livro de Ezequiel sobre a construção de um novo e glorioso templo e a chegada do Messias. Então, eles sabiam que Jesus era o Messias, os discípulos. Então, eles perguntam eles em Mateus 24, no capítulo 24, eles perguntam ele que sinais é da sua vinda e do fim do mundo, porque o Senhor acabou de profetizar sobre a destruição do templo, então haverá um fim. Quando isso há de acontecer? E quando será a sua vinda definitiva como nosso Messias? E aí, meus queridos, ele começa a falar sobre esses sinais da sua vinda. E nós estamos ministrando uma série de pequenos vídeos aqui sobre os sinais da vinda de Cristo. Então, eu já elaborei para cá, ó. Eu tenho que... O programa aqui faz confusão, espelha a imagem, então eu tenho que apontar para o lugar certo, tenho que apontar para cá. Ó. Então, meus queridos, aqui, ó, sinais da volta de Jesus, você está preparado? Eu vou destrinchar esses sinais em uma apresentação aqui muito interessante. Então, está aqui, primeiro momento aqui, ó, ele fala da destruição do templo. Num segundo momento, ele começa a falar dos sinais da sua vida, e esses sinais ele ainda conclui que esse período será chamado de princípio das dores. E depois virá um momento de grande tribulação, aqui, ó, grande tribulação, e depois ele virá para um reinado milenar. Então ele virá para o seu reinado milenar na terra.
Então, o princípio das dores será marcado por sinais. Então, está aqui, ó. Princípio das dores marcados por sinais, Mateus 24, de 4 a 8, nós vamos ver isso. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. A arte do diabo aí, ó, é de enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Ele deu uma série de sinais e chama esses sinais de o princípio das dores. Ele está onde falando com os discípulos? Ele estava aqui, ó, no Monte das Oliveiras. Se você chegar lá em Israel, se você voltar seu tempo, naquela época, e você chegasse lá no Monte das Oliveiras, com Jesus, você olhasse para dentro da cidade de Jerusalém, você iria ver essa paisagem, você iria ver o templo, a fumaça subindo aqui, ó, da queima dos sacrifícios, você iria ver essa visão aí, você teria essa visão. E Jesus está lá com 4 discípulos, explicando esses sinais, porque eles perguntaram, mestre, Senhor, que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então ele começa a responder essa série de sinais. Agora, meu querido, eu te pergunto, acautelais que ninguém vos engane. Então ele está falando para as pessoas ficarem alertas, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ele está falando que muitos falsos profetas se levantariam no mundo. Muitos viriam com um discurso dizendo eu sou o Cristo e iriam enganar muitas pessoas. Ouvirei de guerra, rumores de guerras. Nós estamos vendo isso? Olhai, mas não vos assustei, porque ainda não estudo não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Esse é o princípio das dores. Agora, olha só. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos e surgirão muitos falsos profetas. O que mais existe na nossa geração são falsos profetas. Você há de concordar comigo. Quantos falsos profetas têm se levantado? Você vai em igrejas aí que anunciam, o grande profeta, o grande homem de Deus estará aqui. Aí você chega lá todo entusiasmado, a pessoa só sabe profetizar coisa boa. Só sabe profetizar coisa agradável ao ouvido. Falsos profetas. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Aí, ó, reverendo Moon. Foi o líder religioso sul-coreano, fundador da Igreja Unificada. Ele dizia ser Jesus encarnado. Fez vários casamentos coletivos aí, ó. Vários casamentos coletivos. Então, esse é só um exemplo, né? De falsos profetas que se levantaram no mundo aí, ó. Falso profeta, irmão. Falsos cristos. De vez em quando aparece um aí se dizendo eu sou o Cristo. E ouvirei de guerra e rumores de guerras. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí Coreia do Norte se armando até os dentes aí, ó. Síria virou um barril de pólvora. Guerras e rumores de guerras. Ucrânia e Rússia. Ucrânia está se armando até os dentes. A Rússia está colocando o seu exército na fronteira com a Ucrânia. Isso está sendo notícia aí. Se você acompanhar a área militar, se você acompanha um pouco da área militar aí, você vai ver que atualmente está esse pé de guerra entre Ucrânia e Rússia aí. Vamos seguir. Tem muitos outros focos de conflito no mundo. Israel e Palestina, aquilo ali é um barril de pólvora sem fim. Pouco tempo agora, houve confrontos em que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, disparou mais de 3.500 projéteis contra cidades israelenses. Só que o sistema Iron Dome conseguiu destruir praticamente todos, né? Estado Islâmico hoje está bem mais fraco, mas
Esse Estado Islâmico fez um arraso aí no Oriente Médio. Então, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24:9. Então, o cristianismo seria perseguido. Aqui nós temos aqui, ó, a lista dos países hoje onde o cristianismo é extremamente perseguido. Aqui entre o paralelo 10 e 40, chama janela 10 e 40. Janela 1040. Entre os paralelos aqui, ó, 10 e 40. São linhas paralelas à linha do Equador. Então, se não me falha a memória, o 10 está embaixo, o 40 está em cima. Então, é uma janela de perseguição. Não vai muito longe, não. E, ó, México, Colômbia. Colômbia está encostadinho no Brasil aqui. Então, o verdadeiro cristão, ele é perseguido. Se você é um verdadeiro cristão no seu trabalho, você será perseguido. Se você é um verdadeiro cristão, no seu colégio, meu querido, você será perseguido, é ou não é? Que cristão que não é zoado no colégio pelos colegas, não fala nem amigos, não, pelos colegas. Que cristão ou cristã não é perseguido no local de trabalho? Que cristã ou cristão não é perseguido no seu bairro, por vizinhos? Então, serei odiados por muitas pessoas. Próximo sinal, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, ao mundo de muitos se esfriará. Então, são sinais que já se cumpriram, estão se cumprindo todos os dias no nosso tempo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Olha o quanto esse mundo está destituído do amor. A maldade está proliferando. Liga aonde você mora aí, o noticiário do meio-dia, e vê os jornais. É só morte, destruição, assassinato, por troco de nada, troco de nada. O cara matou a faca no outro por causa que devia R$1. O outro não sei o que lá, matou, entregou-se lá, o bandido ainda matou ainda. Então, é uma falta de amor generalizada, uma maldade generalizada em nossos tempos. E o evangelho será pregado em todo mundo para ter testemunho das nações. Então, o evangelho, ele já praticamente alcançou o mundo inteiro. O planeta Terra inteiro sabe quem é Jesus Cristo, sabe o que é o evangelho de Jesus Cristo. Só que muitos não aceitam, né? Haverá fomes e pestes. Pestes são doenças. Quantas doenças surgiram no mundo aí, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nesses últimos anos? Quanta fome há no mundo? É só você voltar os seus olhos para a África. Quanta fome há nesse país? Venezuela, aqui ao lado, quanta fome há nesse país? Terrível. Aí, ó, aumento. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas não têm o que comer e a cada 3 segundos alguém morre de fome no mundo. Olha que dado assustador, meus queridos. É um dado assustador, isso é terrível. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas não têm o que comer. Se você tem o que comer, agradeça a Deus. Se você tem um prato de comida na sua frente, agradeça a Deus por aquele prato de comida. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, pelo seu trabalho, pelo seu sustento. Quantas pessoas aí, ó? 1 bilhão de pessoas não têm o que comer. Continuamos. Pelo menos 30 novas doenças infecciosas surgiram ao longo dos últimos 25 anos. 30 novas doenças surgiram nos últimos 25 anos. Nos últimos 5 anos aí surgiu, foi mais de 10. Haverá terremotos, haverá em vários lugares grandes terremotos. Então, esse aqui é um gráfico aqui, quem está vendo no canal do Baba Ruiva, ele até mostrou lá, eu passei para ele esse gráfico. Isso aí são os registros que a humanidade tem dos terremotos, desde o século I, lá de Jesus, até o século XX. São registros, são dados históricos. Desde que tem a escrita, desde que o ser humano inventou a escrita, ele tem registrado terremotos. Então, desde o século I, olha como é o gráfico, foi pequenininho. E aqui, ó, depois do século XVIII, XIX e XX, olha o estouro de terremotos que há no mundo. Haveria terremotos em vários lugares aqui, ó. Haveria em vários lugares grandes terremotos. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas aqui.
aos meteoros atingindo a Terra, que esse meteoro atingiu a Rússia, isso de noite deu um estrondo e uma luz mais forte do que o dia, mais forte do que o sol. Graças a Deus ninguém se feriu. E na Terra, lá em Lucas agora, Jesus, o Evangelho de Lucas, dá mais sinais que Jesus citou. E na Terra, a angústia das nações pela perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, aos tsunamis aí, que vem atingindo e arrasando boa parte de países aí litorâneos. Aí, ó. Tsunami no Japão, 2013. Olha o barco do camarada onde vai parar. E muitos outros aí que surgiram nesses últimos anos. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Olha que riqueza de detalhes que Lucas vem nos dar. Em junho de 1994, um cometa colidiu com Júpiter. Esse cometa fez um buraco em Júpiter maior do que o planeta Terra, rasgou a superfície de Júpiter. Esse buraco aqui, ó, ele é maior que o próprio planeta Terra, sem encontrar muitos outros sinais que nós estamos vendo no Sol, na Lua e nas estrelas que Jesus citou aí. Esse meteoro que passou tirando tinta na Terra aí. Em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso é Paulo, ele dando um exemplo de como a terra geme com dores de parto. Uma mulher com dor de parto, ela fica desinquieta, ela mexe para um lado, ela mexe para o outro, ela grita, ela não para quieta. Isso é o planeta Terra gemendo com essas dores, como se fosse uma pessoa com dores de parto. Vamos para o próximo? Então Jesus, irmãos, ele estava lá no Monte das Oliveiras, falando para 4 discípulos sobre os sinais que aconteceriam na vinda dele. Tá Pedro aí, ó. Olha se não parece com Pedro, esse aqui. Ele entendendo, tá, Senhor. Então haverá esses sinais, né? Meus queridos, existem outros sinais aqui. Jesus, ele fala outros sinais, que é a parábola da figueira. Eu pretendo falar esses sinais amanhã. Se tudo ocorrer bem, amanhã eu falo esses sinais, esses outros sinais aí da parábola da figueira, onde está aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. É extenso. Esse estudo aqui ele é muito detalhado. Então, aqui, ó. Outros 3 sinais que Jesus deixou aí em Mateus 24. E ele falou uma parábola da figueira, onde a gente tem que ficar atento a isso. Eu quero repassar esses 3 sinais com você amanhã. Então esteja presente aqui na nossa transmissão, porque eu vou falar mais sinais da volta de Cristo. Gostou dessa explicação aqui, sucinta? Então vem aí, se inscreva no nosso canal. Me chamo Delcio Gomes, sou professor, escritor. Nós estaremos juntos aqui toda noite, passando esse, entre outros assuntos aí. Ok? Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que esse assunto possa alcançar o maior número de pessoas, porque os sinais todos já se cumpriram. Eu não estou nem mostrando uma série de sinais aqui e falta se cumprir algum sinal para o arrebatamento da igreja. Não, todos os sinais já se cumpriram. Acerte sua vida para que você possa subir naquele grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. Ok, meu querido? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã estaremos aqui com mais assuntos. Valeu!